Trabalhos de hoje, vamos ao nosso Bom Dia Pra Quem? E o nosso bom dia de hoje é para você que por pouco não teve que pagar mais imposto nas suas comprinhas que faz na internet. Isso porque a Câmara chegou perto de aprovar ontem a volta do imposto de importação para compras internacionais de até $50. Como todo bom brasileiro na hora de comprar, vale parcelar esse assunto. No caso, em 2 pedaços. A forma que o imposto ia voltar e a guerra dos lobbies em torno da volta desse imposto. Porque o imposto iria retornar na forma de um jabuti. Todo mundo sabe, jabuti não sobe em árvore. E se tem jabuti na árvore é que alguém colocou lá, como diria Ciro Gomes. No caso, eles estavam discutindo uma lei para deixar o setor automotivo mais sustentável. E alguém aproveitou para colocar o jabuti da Shein e da Shopee lá no meio. O jabuti apareceu de surpresa, como um tartaruga ninja. E falando em ficção científica, tem a guerra de narrativas de sempre. Diz o rei Arthur Lira, diretamente de Brasília. Uma pesquisa mostra que 60% dos usuários da Shein são das classes A e B. Quem diria que o rico brasileiro estava tão empenhado em economizar nas blusinhas, né? A Shein contra-atacou, dizendo com outra pesquisa que A e B são só 11%. Sim, a diferença de um instituto de pesquisa para o outro é de 49 pontos percentuais. E isso não é novidade, cá entre nós, porque todo mundo que acompanha instituto de pesquisa no Brasil sabe que está lidando não com estatística mesmo, mas uma espécie de estatística da Shopee. Então, aqui vai o nosso bom dia para você que ainda não aproveitou a última promoção do seu site preferido, mas fique esperto, hein? Fique esperto com a sua blusinha, porque o governo só pensa naquilo, aumentar imposto. Mas essa é só a minha opinião e eu tô aqui para aprender e não tô aqui para ensinar, abrindo com a nossa belíssima bancada. De acordo com o Arthur Lira, meu caro Mano Ferreira, pelo visto, nesse exato momento em sua cobertura no Jardim Europa, Val Marchiori está em posição fetal. Val Marchiori está em posição fetal com o possível aumento no preço das blusinhas da importação. O que você acha? É um escárnio esse argumento. O fato é que hoje o rico brasileiro que viaja para o exterior consegue comprar até $5 mil sem pagar imposto nas duty frees, né? E isso não é taxado. Mas o pobre que não consegue viajar para o exterior e tenta fazer uma compra internacional é taxado. É mais um sintoma da nossa desigualdade. Importante sempre lembrar, a abertura comercial é essencial para aumento de produtividade, para aumentar a riqueza da população. Só quem ganha com protecionismo são os amigos do rei. E você, Jesse Peixoto, a gente quer te ouvir também, de volta aqui ao nosso Morning Show, sempre engrandecendo a nossa bancada. Ontem, a presença de Fernando Haddad lá numa comissão deu o que falar, hein? O que você achou? Então, o Haddad, de fato, ele sabe dar boas respostas. E até nessa situação da Shein, teve um caso interessante que eu gostaria de retomar, que quando ele foi perguntado sobre isso, bem nessa linha do Mano, olha, pessoal que compra muitas vezes é a classe C, D, e o Haddad foi e virou Shein, Shopee, eu não sei o que é. E ele falou que ele compra livros na Amazon todos os dias. Então, eu acho que essa é a classe A e B que está desconectada muitas vezes dessas compras, que muitas vezes pode um ou outro vai usar. Mas com certeza, André, como que o seu meme bem trouxe aqui, a Val Marchiori não está em casa preocupada se aquela blusinha que ela queria comprar na Shopee agora vai ser taxada. Essa não é uma realidade. Quem tem condição, viaja para fora e tem não só a isenção que o Mano falou em relação aos $5 mil no Dutch, mas também a dos $1.000 para trazer, para comprar no próprio país, independente de declaração. Então, a realidade é que isto é mais uma medida que o governo Lula quer aprovar, que sem dúvidas nenhuma prejudica e deixa desfavorecido e cria mais desigualdade em relação às pessoas que às vezes não têm as melhores condições de renda, as classes C, D e E. Então, eu acho que no final das contas, a visita do Haddad à Câmara precisava também ter esclarecido isso. Ele que lê muitos livros poderia ter feito isso com uma belíssima narrativa. Não foi o que fez. E no meio daquela trocação na comissão ontem, meu caro Diogo da Luz, o Haddad chegou a dizer que durante o governo Bolsonaro teve até um remetente que mandou uma remessa de R$17 milhões, não teve taxação nenhuma. Alguns simpatizantes do ex-governo dizendo que isso é um sinal da fidelidade anti-imposto da dupla Bolsonaro-Guedes, mas o importante é que não tenha isenções tão arbitrárias para certas pessoas e que o imposto seja devido e pago de forma equânime entre as pessoas. O que você acha?
Eu acho que exatamente tem que ser equânime. Eu sou daqueles que defende que imposto é roubo, mas eu tenho convicção também que só perto do ano 3000 a gente vai chegar nesse ideal mesmo. Enquanto isso, se houver cobrança de imposto, que seja o mesmo valor para o produto nacional e para o produto estrangeiro, o que não pode diferenciar. Mas o mais importante, que ninguém está falando nessa história, é que o jabuti não subiu na árvore, não. Esse jabuti, na verdade, está abraçado no abacaxi. Porque esse projeto de lei, originalmente, Marinho, ele era para dar 19 bilhões de reais para a indústria automobilística nos próximos anos, desde que ela faça o quê? Aquilo que ela já disse que vai fazer. Então o governo cria um regulamento muito extenso de que, se ela cumprir uma série de metas que a indústria já impôs a si mesmo, ela terá um benefício de 19 bilhões. É muito maior do que a discussão desse jabuti de 3 bilhões. Mas eu insisto, não tem sentido fazer lobby para proteger a indústria automobilística e, de outro lado, fazer lobby para proteger a indústria estrangeira. Não tem o menor sentido. Seria muito melhor acabar com essa isenção de $50 e abaixar o imposto de todos os produtos até R$250. Aí a coisa seria equânime para todos, independente de serem brasileiros ou estrangeiros, e quem ganharia com isso seria o consumidor. Aplaudindo de pé aqui o nosso querido Diogo da Luz, porque para mim o problema do Brasil é esse, minha gente. São as isenções malucas. E claro, essas isenções arbitrárias, para mim, tem que abaixar o imposto para todo mundo, mas pelo visto o governo, como eu disse, só pensa naquilo, que é gastar, não é cortar, não é trazer eficiência, e sim tributar, gastar e seguir nesse perdularismo aí rumo ao despiandeiro fiscal. Fabrício, o que você acha? Trouxeram um ponto aqui que eu concordo 100%, que esse imposto, André, ele acaba atingindo somente a camada mais pobre da população. Quem é rico, a classe A, por exemplo, não está preocupada se vai ser taxada na hora de fazer uma compra no exterior e trazer o produto para cá, importar uma camisa, que seja uma brusinha, vamos dizer assim. Mas o que eu acredito é que, de certa maneira, há de se encontrar alguma forma, e aí eu discordo um pouco do Mano, de proteger um pouquinho a indústria nacional, porque é uma concorrência extremamente injusta. Se a gente for parar para pensar, calma aí, mano, um produto produzido na China com custo baixíssimo, uma mão de obra análoga à escravidão, quer dizer, consegue-se produzir um produto com muito menos custo do que aqui, sem respeitar a lei trabalhista nenhuma, e aí daqui a pouco a gente vai estar sem emprego aqui no país, porque vão derrubar a indústria daqui. Você não acha que corre esse risco de derrubar a indústria nacional? Tem a quarta economia mais fechada do mundo. A gente só está acima de Somália, Coreia do Norte e Venezuela. Tirando esses 3 países, todos os outros importam e exportam num volume maior do que o Brasil. Essa é a proporção entre exportação e importação sobre o PIB. Ou seja, o Brasil é um escândalo de proteção à indústria nacional. É um escândalo, porque na prática isso quer dizer obrigar o consumidor brasileiro a pagar mais caro por produtos de pior qualidade. Isso é a fórmula do aprisionamento onde nós estamos. Todos os países que cresceram abrindo sua economia. É preciso expor a economia brasileira à competição internacional. E digo mais, quando a gente olha para a parcela da economia brasileira que é mais pujante, o agronegócio, é exatamente o setor econômico brasileiro mais integrado nas cadeias globais de valor. Ou seja, se a gente olha para dentro, o que dá certo no Brasil dá certo porque concorre com o mundo. Essa ideia de proteção nos aprisiona, é uma âncora que nos prende no abismo. Mas olha só, Mano Ferreira e Fabrício, porque tá dando o que falar ontem o resultado da comissão, o bate-boca, essa discussão aí permanente, porque o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, devem conversar hoje mesmo, hein, para tentar um acordo sobre o fim da isenção de impostos sobre essas compras feitas no exterior abaixo de $50, feitas por pessoas físicas, claro. Então, é isso aí, Jéssica Peixoto. A gente está vendo a disposição do presidente da Câmara e do presidente tentando um acordo para que, pelo menos no preço, o preço da blusa seja tomara que caia. Esperamos que sim, pessoal. Quero fazer minhas compras lá na Shein. Mas aqui, a realidade é que o Lula tem um grande problema aí, porque os próprios parlamentares, eles não vão querer, muitas vezes, votar sobre isso, porque a população está acompanhando isso. E mesmo o pessoal que votou no Lula, que apoia o Lula, tem isso como uma crítica ferrenha a esse governo. Por quê? Porque isso é uma coisa que mexe diretamente com o consumidor, isso é uma coisa que mexe diretamente no dia a dia das pessoas, e é uma coisa que pegou
pegou muito mal lá atrás, quando o Haddad anunciou. Então, nenhum parlamentar quer ser visto como o cara que impediu as blusas da Shein, que atrapalhou ali a Shopee a fazer seu negócio. Então, a mácula sobre isso é muito grande. Então, fica difícil até pro Lira, que normalmente tem esse cacife político, que pauta as coisas no Congresso, que faz aprovar ou faz desaprovar, fica difícil aprovar isso. Isso entra numa categoria de coisas que ele não tem esse poder, muitas vezes, sobre os parlamentares. E vamos lembrar, como que acontece no Congresso? O Lira é convencido, o Lira vê uma coisa, ele fala com os líderes dos partidos. O Lira não é um cara que conversa muito com os deputados, ele fala com as lideranças, porque as lideranças votam em nome dos deputados, na maioria das causas. Nessa, com certeza, não vai ser voto nominal, porque os parlamentares não vão querer se sujeitar a isso. E os líderes, eles têm esse poder de convencimento em relação ali aos deputados de cada partido. Então, a realidade é que essa medida, ela é muito difícil de cair no gosto do parlamentar brasileiro, do congressista, do deputado, que tem eleição até mesmo nesse ano, não é mesmo? Diogo, finaliza para nós aqui esse bloco, seguindo adiante. Esse é o problema. O parlamentar está mais preocupado com o voto dos seus eleitores, com o grupo especificamente, do que com o Brasil. Ele tem que entender que, lógico, ele tem que ouvir, tem que conversar com os eleitores, mas ele tem que ter a grandeza de falar a verdade para o eleitor, que muitas vezes não entende a coisa. Todo mundo quer algo mais barato, mas a gente, enquanto não perceber que a gente está pagando mais barato o estrangeiro, porque tem zero imposto, e mais caro o brasileiro vendido no Brás na 25 de março, em qualquer lugar do Brasil, porque tem mais imposto, a gente está sendo injusto. Não se trata de proteger a indústria, mas sim a pessoa, porque qualquer tributação irregular acaba afetando o mais pobre. Inclusive aquilo que dizem, tem que taxar os mais ricos. Taxar os mais ricos não atrapalha os mais ricos, porque eles pegam sua malinha e vão embora para outro país que taxem menos e vivem bem. E fica menos riqueza aqui no Brasil, menos emprego aqui no Brasil para os mais pobres. O que não pode ter mais é essa diferenciação de impostos para uns e para outros. Isso é protecionismo a grupos de lobby que estão lotando o Congresso Nacional.